Queridos, domingo passado, nós meditamos sobre uma palavra, e o título da palavra era Shhh, Ele está falando. E essa palavra foi uma palavra que me impactou muito. Eu fui usado para trazê-la, mas antes que eu ministre uma palavra a vocês, eu sou ministrado, né, por essa palavra. Quando Deus me inspira, eu começo a estudar e tudo, até chegar o dia que Deus diz, agora é a hora de você falar, né? Como é impressionante a quantidade de vozes que a gente escuta. E como é importante aprender a mandar essas vozes se calarem. Porque essas vozes perturbam e me impedem de escutar a voz de Deus. Você diz, não, pastor, eu entendi, o senhor já é pastor, e o senhor já é pastor há 40 e tantos anos, então o senhor não tem isso. Eu tenho isso diariamente. Não existe um lugar que você vai e diz, pronto, a partir de agora, não, isso é a luta diária. O Senhor Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. E uma das aflições grandíssimas que nós sentimos são essas vozes. Eu trouxe para vocês a necessidade da gente entender que não é que Deus não está falando, é que às vezes eu não estou ouvindo. Há vários textos bíblicos mostrando como Deus fala, inclusive mostrando diálogos de Deus com homens e mulheres dele. A Bíblia inteira é uma revelação, uma inspiração do Espírito Santo. Quantas vezes você não vai ver na Bíblia? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, escreve, filho do homem. E aí a pessoa começa a escrever. Assim veio a palavra do Senhor para mim, dizendo, registra, escreve, faz. Então, é um Deus que se manifesta. Você diz, mas pastor, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que moram lá numa selva, no interior do Amazonas, em qualquer lugar, a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz que Deus fala de todas as maneiras, inclusive pela natureza, como diz Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Olha só, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Que coisa linda! E as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Então Deus está falando sempre. Deus está falando sempre. Quando nós agora, claro, tantos anos atrás não tinha isso, quando o salmista escreveu, mas o salmista, principalmente o salmista Davi, ele tinha uma sensibilidade muito grande. Nós estamos falando do Salmo 19, mas quando você vai para o Salmo 8, que ele diz, ó Senhor, Senhor meu, quão maravilhosas são tuas obras, quão maravilhoso é teu nome em toda a terra. Tu expuseste nos céus a tua majestade, o teu poder, e há um momento que ele para e fala, e quem é o homem para que tu te lembres dele? Quando a gente vê essas animações que você está na Terra, e começamos a sair daqui, aí passa por outros planetas, não sei se vocês já chegaram a ver, e a Terra vai ficando pequenininha, e aí começa a mostrar a Via Láctea, e depois sai, vai para outros lugares, e aí o nosso planetinha fica tão desaparecido, que é um negócio enorme, né? E o salmista estava dizendo assim, se o planeta Terra fica pequeno, imagine eu, né? Quem é o homem para o que o Senhor se lembre dele? E ele responde, fizeste-o, no entanto, um pouco menor que os anjos, e de glória o coroaste. Você é esse que foi coroado de glória, feita a imagem e semelhança do Senhor. Mesmo que o pecado tenha atrapalhado isso, em Cristo você tem recebido essa imagem, essa semelhança de volta. Amém, queridos? Precisamos entender isso, porque quando a gente não entende isso, não é raro nos sentirmos como Jó se sentiu, quando ele dizia em Jó 30, 20, clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Jó estava passando por um momento que ele tinha um sentimento de estagnação, ou seja, cadê Deus? Onde é que ele estava? Ele estava naquele vale escuro, sombrio, que no Salmo 23 diz, vale da sombra da morte, aquele vale escuro, aquele vale frio, aquele vale que eu sinto calafrios de morte, de separação de Deus. Eu sei que Deus existe, mas não sinto, não ouço. E é preciso que a gente venha romper com isso. A primeira coisa para a gente romper
é silenciar para ouvir. Até agora eu estou fazendo apenas um resumo da palavra passada para a gente continuar na de hoje. E silenciar o quê, pastor? Silenciar vozes que trazem narrativas negativas. Como eu, às vezes, sou atingido por isso. E, às vezes, sou atingido por mim mesmo, porque combina com a minha alma, às vezes a alma ferida, às vezes a alma que se frustrou com uma coisa que esperava, e criamos narrativas negativas. Mas, às vezes, são pessoas. São pessoas que estão sempre dizendo a você, olha, você falou isso, falei, parece que não está dando muito certo. E aquilo parece que tem um significado para a gente. Né? Quando todos nós gostamos de escutar um elogio. Talvez as irmãs gostem um pouco mais. Não é? Quando uma irmã está bem vestida, que chega e diz, você está muito bonita com esse vestido, eu noto que uma fala para a outra, e ela fica contente. Aquilo tem um certo peso, não tem? Se 20 pessoas na festa disserem que você está muito bem vestida, que você está bem bonita, você fica feliz. Sim ou não? Mas se uma enviada de Belial disser, eu acho que o vestido está um pouco apertado, está marcando um pouco a sua barriguinha que está... Você está grávida. Olha, um negócio desse, meu querido, destrói, cai por terra tudo que escutou, porque a gente costuma dar um peso muito grande a uma narrativa negativa. E quando eu menos espero, eu estou murmurando. E o que é murmurar? É falar comigo mesmo coisas negativas, reclamações que não levam a nada. É preciso calar essas vozes. Amém? O título da mensagem de hoje é Ele está falando, eu quero ouvir. Diga, Ele está falando, eu quero ouvir. Eu escolhi como versículo base Marcos 4,9, que diz, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, diante disso, o que é que nós precisamos fazer para, já que Ele está falando, eu possa ouvir? Já entendemos que o passo número 1 é fazer calar vozes estranhas. Amém, queridos? Vozes que não vêm do Senhor. São vozes que vêm para nos atrapalhar, destruir, barulho, que eu não consigo ouvir o que Ele está falando. Outro ponto importante, que é o que eu quero tratar hoje, é que é preciso afinar nossos ouvidos. Essa palavra afinar vem de música. É tão bonito ver os irmãos tocando aqui, sim ou não? Não é verdade? O teclado, cada notinha bem tocada, mas você sabe, esse teclado e essa guitarra, eles estão afinados. Tem um instrumento chamado diapasão, eles estão afinados, então isso fica bonito. Quando a voz canta, precisa estar no tom. O agradável de ouvir uma música com harmonia, ritmo, mensagem, é essa afinação. Às vezes tem pessoas que não têm nenhuma voz espetacular, mas é afinada. Canta com o coração, canta com a alma, é gostoso ouvir. Então, nossos ouvidos precisam ser o quê? Afinados. Escutar a voz do Senhor. Como é que eu faço para afinar? Primeira coisa é treinar o ouvido. Repita, treinar o ouvido. Deixa eu explicar melhor a você. 25 anos atrás, eu cheguei em Miami, sem saber que ia ficar aqui, mas entendendo que ia passar temporadas cada vez maiores. Não sabia falar uma palavra em inglês e entendia muito pouco espanhol. Meu receio naquela época era não aprender inglês, não aprender espanhol e esquecer o português. Graças a Deus não aconteceu isso. Né? Então, por uma questão de estratégia, eu entendi. Eu estou em Miami, aqui se fala muito espanhol, é a língua mais próxima de português, eu vou entrar logo no espanhol. Por incrível que pareça, quando os irmãos falavam comigo, principalmente alguns irmãos que vêm aqui de uma ilha vizinha, eles falavam muito rápido. E quando falava muito rápido, eu tinha uma dificuldade enorme de entender. Eu aprendi uma frase em espanhol, que eu repetia ela, eu quase fiquei sendo chamado por essa frase, que era, por favor, hable despacio. Né? Até criaram uma hashtag Pastor Júnior, hable despacio. Então, para ver se eu conseguia o quê? Entender. O que é que eu fiz? Você sabe o que é que eu fiz, não? Toda vez que eu chegava no apartamento do hotel, eu ligava no canal de notícias
espanhol, bem alto lá, e eu estava fazendo as coisas e eu deixava aquilo ali falando. Você diz, você entendia uma parte. Mas eu deixava direto, em looping. Entrava no carro, procurava notícia em espanhol, deixava falar. O que é que você estava fazendo, pastor? Eu estava expondo o meu ouvido, treinando o meu ouvido. Não sei se me faço entender. Compreende isso ou não? De repente, um dia, eu comecei a ver que estava entrando e eu entendia tudo. Eu ainda não sabia falar. Eu falava portunhol, mas eu entendia. Compreendeu aí até agora, não? Mesma coisa funcionou com o inglês. Você diz, e que processo é esse? É o processo que você usou para aprender a sua língua materna. Se a sua língua materna é português, ou se a sua língua materna é espanhol, ou se a sua língua materna é inglês, quando você era muito pequenininho, você foi exposto diuturnamente a escutar a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, suas irmãs, falar aquela língua do seu lado, e você não entendia muita coisa, mas você estava escutando. Compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Então, o primeiro processo para se entender uma língua é o quê? É ouvir. As escolas, muitas delas hoje estão erradas. Elas chamam você para lá, e a primeira coisa que ela faz para lhe ensinar uma língua é pedir que você pegue um lápis, uma caneta, um papel, para você o quê? Escrever. Isso é a última fase. Quando você pega uma criança que você dá um papel e uma caneta para ele escrever, ele não vai escrever nada, ele vai desenhar, sim ou não? Então, a primeira coisa é escutar, é se expor. Em 1 Samuel 3, diz assim, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, ele era o sacerdote, naqueles dias. Naqueles dias, a palavra do Senhor era o quê? Muito rara, e as visões não eram o quê? Frequentes. Agora, vamos entender. Deus estava falando ou Deus estava falando raramente? Deus estava falando. As visões eram frequentes ou não eram frequentes? As visões não eram frequentes. Mas por quê? Não é que Deus não estivesse falando, é que faltava interlocutores para escutar, entender e falar. Ter visão é preciso se expor àquele que dá a visão. Entender é preciso se expor àquele que está falando. Aqui está dizendo que não eram frequentes. E por que não eram frequentes, pastor? Porque faltavam aqueles que podiam ouvir a voz de Deus e falar. Há um homem, um profeta que aparece aqui, e esse escutou a Deus, ele chamou o sacerdote Eli, e ele disse, olha, Deus manda dizer a você o seguinte, ele vai tirar da sua mão o sacerdócio, ele vai tirar da sua casa, ele vai fazer isso. Então, era alguém que tinha ouvido o quê? Aberto, para escutar quem? A Deus, mas não era frequente. Por que não era frequente, pastor? Porque faltavam interlocutores, faltavam pessoas que estivessem treinando o seu ouvido. Samuel era pequenininho, fruto de uma promessa. A sua mãe não podia ter filhos, Ana, e ela sofria muito com isso. E um dia ela disse, se o senhor me der filhos, o primeiro é teu. E quando ela engravidou de Samuel, nos anos depois que ela desmamou a criança e tudo, ela levou ele para o templo. E disse ao sacerdote, eu estou trazendo ele para que ele sirva aqui no templo pela vida dele. Depois Deus deu outros filhos a Ana. Mas ela não perdia o contato, ela estava sempre lá, todo ano, levando uma estola sacerdotal maior um pouquinho, abraçando, cuidando dele, mas ele estava lá. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Sim ou não? Aqui está dizendo que o jovem Samuel servia ao Senhor. Capítulo 3, está aqui comigo, capítulo 3? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram o quê? Frequentes. O Senhor chamou o menino Samuel, e ele disse, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Ele respondeu a Deus, preste atenção a quem ele respondeu. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele lhe disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Isso ocorreu 3 vezes. 3 vezes.
No versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Você está aqui comigo? Porém Samuel ainda o quê? Não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Queridos, ele já ministrava na casa do Senhor. Ele já exercia um ofício sacerdotal mirim. Ele era criança, mas ele estava lá. Ele estava, vamos para os dias atuais, ele estava tocando, ele estava cantando, ele estava ensinando lá nos pequenos discípulos, ele estava servindo, ele estava ouvindo, ele sabia a hora certa de levantar a mão quando está cantando, ele sabia a hora certa de bater palma, ele já tinha aprendido quando é para dizer amém, e quando é para dizer aleluia, e quando é para dizer glória a Deus. Você diz, mas isso é tão fácil, pastor? Depende. Eu sou pastor há muitos anos, pessoas que se convertem, começam aqui, no começo não sabem o que é amém, qual é a hora do amém, aleluia. A pessoa me diz, pastor, eu tenho um aleluia muito grande para lhe contar. E eu tenho vontade de dizer, não, nesse caso é uma bênção, não é? Não é verdade? Mas isso, com o tempo, a pessoa aprende. Essa linguagem eu chamo de crentez. É o jeito de falar aqui, né? Quando acontece uma coisa aí fora que a gente não gosta, alguém diz uma palavra ruim, nós falamos o quê? Misericórdia. Não é verdade? Então a gente tem todo um linguajar, é legal, é bom. Mas você entenda, ele estava ministrando, mas ele não conhecia o Senhor. A palavra ainda não tinha sido revelada. Nós lemos o capítulo 3. Capítulo 2 é o quê? Anterior ao capítulo 3. Então, no 3, Deus estava tentando falar com ele. E no 2, no capítulo 2, versículo 18, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Faça essa pergunta, a você. Eu conheço o Senhor? Você diz, pastor, eu me converti faz muitos anos, me batizei, estou na igreja. Não, glória a Deus por isso. Aleluia. Estou perguntando outra coisa. Na terceira vez, versículo 9 de Samuel 3, por isso ali disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes, ou seja, possivelmente a quarta vez. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Você entende essa frase? Não. Deus está dizendo assim, nós estamos vendo um momento em Israel que eu falo, Israel não ouve. Então eu vou fazer algo, mas vai ser uma coisa tão tremenda que todo o povo vão sentir tinir ambos os ouvidos. Eu vou abrir o ouvido do meu povo. Você está aqui comigo? Ouvido aberto? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Diga, treinar. Como é que eu posso treinar o ouvido? Treinar o ouvido, treinar o ouvido. Eu já disse, eu preciso me expor. Preciso me expor. Eu vivo aqui numa comunidade brasileira e também com uma comunidade hispana. Mas há alguns anos o pastor Marcos e a pastora Suzete estão à frente da igreja hispana. O que é uma bênção, a igreja está crescendo, a igreja está linda, novos líderes e tudo mais. Então eu me dedico a todas as igrejas, falando com os pastores, os líderes, mas eu também me dedico mais à igreja brasileira aqui do Doral. E todos esses pastores, com exceção de talvez 3 ou 4 pastores do nosso ministério, todos os demais falam português. Então, qual é a língua que eu mais falo? Português. Vou ouvir notícia. O que é mais cômodo para mim? Português. Preste atenção, eu preguei em espanhol aqui 7 anos na igreja. Eu fazia classe de espanhol toda semana, 2 vezes. Então, de maneira que eu tenho ainda um sotaque, mas eu falo bem espanhol, de acordo com as professoras. Só que pelo fato de eu não me expor tanto ao espanhol, quando eu sou chamado para pregar em espanhol, eu preciso passar uma semana relembrando o ouvido. Você está entendendo ou não?
É uma semana que notícia, tudo que eu escuto, canção, louvor, eu escuto em que língua? Espanhol. E quando chega perto do dia de pregar, eu chamo um irmão como Gerardo, ou outro Amado, a gente faz um zoom e eu prego para ele me corrigir. Você diz, o que você está fazendo, pastor? Eu estou treinando o meu ouvido, estou acordando o meu ouvido. Com amor, com amor. Bota a sua mãozinha assim, ó, no seu ouvido. Fala assim, desperta. Existe uma palavra que é éfatá. Diga, éfatá. Isso quer dizer, abra-se. É preciso isso, queridos. Se exponha. Vai dirigir 1 hora. Coloca louvor, adoração, boa mensagem. Escuta a mensagem. Você fala, essa mensagem eu já escutei, pastor. Sabe quantas vezes você precisa escutar uma mensagem para ela entrar completamente em você? 7 vezes, pelo menos. Você, quando escuta uma mensagem, você vai sair daqui com 8%, 10% dessa mensagem. Se for algo que lhe tocar muito, 15%. Se você tiver uma caneta e você estiver tomando notas, você vai ampliar mais 10% nisso. Se quando chegar em casa você rever as suas notas, você melhora mais uns 10%. Se você escutar de novo a mensagem, se você escutar de novo a mensagem, se você escutar de novo a mensagem, e se você tiver a vontade, o desejo de, no final, você botar um gravador e você pregar. Você pega a mensagem lá como se fosse sua, está no boletim, está no aplicativo aí da igreja, você baixa lá, e você vai lá e prega. Pá, 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 entendeu? Faz do teu jeito, não precisa falar sim ou não precisa falar nada igual a mim, faz do teu. Amém? E depois se escute. Você sabe o que foi que aconteceu com essa mensagem, não? Ela não só entrou em você, como ela agora é você. Você está aqui comigo? Quantas pessoas da área médica eu tenho aqui? Eu tenho a doutora ali, a doutora aqui. Tem mais pessoas da área médica? A área médica. Deixa eu explicar a você. Quando você pega uma fruta, e você olha para a fruta, é uma maçã. E maçã, não sei se você já percebeu, tem um jeitão de maçã, não tem? Né? Ela é uma maçã. Então, você lava, prepara e você come essa maçã. Você come ela, você mastiga. Você ingere. Ela vai para o seu aparelho digestivo. E vai começar um processo de digestão. Aquela maçã, ela vai desaparecer. O seu organismo vai retirar dela os ingredientes que você precisa. Aquilo que nós chamávamos de maçã, talvez 2 horas, 3 horas depois que você a comeu, se chama agora você. A maçã faz parte do seu corpo. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Coma a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, coma a palavra, até que ela faça parte do seu corpo. A Bíblia diz, a Bíblia tem cada coisa assim que a gente vê no Velho Testamento, que a gente tem que pedir a Deus orientação, né? Porque diz que tinha o profeta chega e diz, e Deus então me pegou os rolos da lei. Rolos era aqueles papiros, aquela coisa enorme. E disse, come, e eu comi. E ele era doce como favo de mel. Tem um caso que diz, ele era doce como favo de mel, e no final era um pouco amargo. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é doce mesmo. Você vai escutando a palavra de Deus, ela vai aquecendo seu coração. Você vai escutando uma palavra, ela vai lhe animando. Sim ou não? Mas, às vezes, ela também traz um desafio. Essa parte não é tão doce. É uma parte que traz um certo amargor. Mas você está comendo a palavra. Diga, eu estou comendo a palavra. Amém, querido? Várias vezes nós lemos na Bíblia, queridos. Várias vezes nós lemos na Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas são muitas vezes. O que é que significa ter ouvidos para ouvir? É porque se tem ouvidos para ouvir, existem pessoas que têm ouvido para não ouvir. Tem uma expressão que, pelo menos na parte do Brasil que eu vivi mais, era muito comum, que a mãe chegava para mim e dizia assim, minha mãe dizia muito isso, você é um mal ouvido. Ela quer dizer mal ouvido, ou seja, alguém que tem ouvido mal. Mas ela dizia mal ouvido. Eu dizia, mas por que eu sou mal ouvido? Porque o que eu falo entra num ouvido e sai no outro. Ela está dizendo, você não tem ouvidos para ouvir. Tiago 1,22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Então, quando eu ouço, me exponho, eu vou chegar num lugar. E você diz, que lugar é esse, pastor? Olha que lugar maravilhoso. Salmo 62, 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Já pensou que lugar maravilhoso? Porque normalmente Deus precisa falar comigo 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes. Às vezes Deus fala repetidamente, e eu digo, não, ainda não é tempo, eu vou analisar, eu acho que não é Deus, eu acho que não sei o que lá, e tal, para finalmente obedecer, se obedecer. Aqui ele está dizendo um local, queridos, olha que coisa maravilhosa. Deus fala quantas vezes? 1, e eu escuto quantas? 2. Sabe, amados, quando a gente entende isso, qual é o resultado prático, pastor? É que versículos saltarão na sua mente nos momentos que você mais precisar. Quantas vezes na minha existência, eu não estou com a situação, alguém me propõe algo de chofre e quer que eu responda, e naquela hora vem um versículo inteiro na minha mente, e aquele versículo me orienta. Nesse país aqui, desde que entrei, não faltaram pessoas para me ensinar um jeito mais fácil de fazer as coisas. E quantas vezes chegaram versículos inteiros na minha cabeça, como, por exemplo, filhinho, se os pecadores com blandícias quiserem te desviar, não permita. E eu via que diante de mim tinha alguém usando de blandícias. Essa palavra, se eu fosse traduzir aqui de uma maneira mais prática, é aquele jeitinho, aquela palavra que você gosta de ouvir. É aquela palavra que é muito saborosa. É aquela coisa que o médico diz, olha, eu quero que você faça isso, vai fazer um exame, vai fazer aquilo, talvez vai fazer um procedimento, e chega alguém para você e diz, para que isso, rapaz? Confia em Deus. Você ora e deixa para lá. Isso é gostoso, sim ou não? Eu não quero ir para o médico, eu não quero ir para o hospital, eu não quero fazer procedimento, eu não quero tomar injeção, eu não quero tomar anestesia, eu não quero nada disso. E chegou um santo, blandicioso, e me disse o que eu queria ouvir. Mas isso vai me desviar. Isso é em tudo. Você é um jovem, está procurando uma moça para casar, ou você é uma moça, está esperando pelo homem que Deus vai enviar para você, e você está ouvindo a palavra de Deus, que você deve se guardar para o casamento, que o casamento é algo maravilhoso, e é preciso no casamento ter fidelidade, é preciso no casamento entender que você vai receber alguém, e alguém vai receber você para cuidar um do outro por toda a vida. Ah, querido, não vai faltar pessoas do seu lado para dizer, que é isso? Isso é muito antigo, gente. Você está no outro tempo, é preciso fazer um test drive, né? Tem que fazer alguma coisa, e às vezes a gente entra nessa. Então você diz, como é que eu faço, pastor, nessas coisas? Essa semana eu estava vendo uma coisa e outra, e de repente a pessoa disse, mas isso, e veio assim na minha mente um versículo que diz assim, o desavisado vai adiante e sofre a pena, mas o prudente desvia-se do mal. O que é que você está dizendo, pastor? Estou dizendo que se você se expor à palavra de Deus, seu coração vai se encher de versículos, e nas horas mais difíceis, nas horas mais necessárias, vão saltar no seu coração versículos. Você crê? Diga, eu creio. Deixa eu dizer para vocês maneiras que Deus usa para falar. Deus fala de todo jeito. Eu falei que Ele fala pela natureza, fala de forma audível. Às vezes uma forma que eu escuto é audível só para mim. Eu já tive isso algumas vezes na minha vida. Me lembro quando eu fui fazer um procedimento, algum tempo atrás, em Orlando, e era só um cateterismo, um negócio assim, e Deus me acorda de madrugada e diz, eles vão querer fazer um bypass em você, não permita, eu sou contigo. E quando eu fui conversar isso com a minha esposa, ela disse, mas não tem nem sentido, você não está sentindo nada, você não teve infarto agora, não teve nada, dito e feito. Cheguei lá, queriam fazer o bypass. Você disse, o que foi que o senhor fez? Eu já tinha sido avisado, e eu disse, não quero fazer o bypass. E fiz outras coisas. Você está me entendendo, sim ou não? E deu certo. Então você diz o quê? Deus fala assim? Fala. Mas não é o mais usado. Tem 3 maneiras que Deus fala, que é a maneira mais utilizada que eu vejo, analisando aqui os precedentes bíblicos que a gente vê. A primeira coisa é o seguinte, Deus fala pela sua palavra. Diga assim, Deus fala pela sua palavra.
2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você tem na sua mão algo poderoso, a palavra de Deus. Deus pode falar com você agora, pela palavra. Deus está falando através dessa palavra? Está falando através dessa palavra. E por que está falando através dessa palavra? É porque o pastor Júnior que está falando? Não, é porque eu estou falando da palavra de Deus. E eu estou na dependência do Espírito, clamando a Ele. Me usa na vida dos meus irmãos. Não deixa eu falar de mim, porque isso não vai importar nada aqui. Amém? Salmo 119:11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quantas vezes, pastor, eu estou com tanta dificuldade, quando eu menos espero, eu estou caindo no pecado, quando eu menos espero, eu estou mexendo com pornografia, quando eu menos espero, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo que não devia, quando eu menos espero, eu fiz isso, fiz aquilo. O salmista dá o caminho. Guarde, 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 guarde no seu coração a palavra de Deus, que a palavra evitará que você peque. Me faça entender, sim ou não? Primeira Bíblia que eu ganhei, eu ainda era rebelde, mas me deram, minha mãe me deu, colocou lá na minha cabeceira. Na dedicatória tinha assim: ou este livro evita o pecado, ou o pecado evita este livro. Eu nunca vi uma coisa tão certa. Todas as vezes que eu me apeguei com a palavra de Deus, ela me ajudou demais a vencer o pecado. Mas eu também observei que quando a gente esfria espiritualmente, quando a gente começa a cansar da vida com o Senhor, a primeira coisa que a gente tem vontade é de não ler, é de não ouvir, é de não frequentar o culto, é de não se expor à palavra. Então tem essa balança: ou a Bíblia evita o pecado, ou o pecado evita a palavra. Salmo 119:18 diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É preciso que o Senhor abra nossos olhos, para que você leia e entenda. Salmo 119:89, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então a primeira maneira que Deus fala, mais usual, é pela palavra dele. Amém? A segunda, ele usa pessoas. Provérbios 18:17, o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Então é preciso que tenha um coração. Quero escutar Deus, quero escutar Deus. Leia a palavra, mas também desenvolva um coração capaz de escutar o irmão. Hebreus 3,13 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então eu preciso de você, você precisa de mim. Eu quero que você tenha liberdade na minha vida e eu quero ter liberdade na sua vida, porque essa é uma das maneiras de Deus falar conosco. Provérbios 27:17 diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Então Deus fala pela palavra, Deus fala por pessoa. Última maneira mais usual, circunstâncias. Muitas vezes Deus diz pela palavra: não faça isso, mas eu não escuto. Aí Deus envia um profeta, um irmão, uma irmã, e diz: não faça isso, mas eu não escuto. Então ele usa uma terceira coisa, que chama-se circunstâncias. Eu passo por uma situação, às vezes sofrida, para ver se chama a minha atenção, para ver se eu consigo despertar. O Salmo 119:67 diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. No versículo 71 diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. No versículo 50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, observe que Deus usa pessoas, usa pessoas, usa pessoas, usa pessoas, mas Deus também usa circunstâncias. Muitas vezes eu passo por circunstâncias horríveis, e Deus está dizendo: eu quero falar com você. Um exemplo muito usado, já usei algumas vezes, já escutei outros pregadores usar, é que muitas vezes Deus permite que na nossa caminhada a gente caia num buraco. Um buraco, às vezes, meio profundo. E as características de um buraco é que não tem saída nem para baixo, nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. Quem está no buraco tem que olhar para cima. Você diz: então Deus vai falar comigo se eu cair num buraco? Vai. E eu espero que você ouça.
mas não precisa chegar lá. Se eu ouço na primeira etapa, na palavra, não preciso nem da segunda. Não preciso nem que alguém me exorte, me alerte, porque eu já escutei. Mas se eu não escutei na primeira, escuto na segunda. Você diz, se eu não escutar nem na primeira, nem na segunda, vai ter a terceira, que são circunstâncias. E você diz, e se eu não escutar nas circunstâncias? A Bíblia diz que o homem que muitas vezes é repreendido e ele endurece a cerviz, ele será repentinamente quebrantado sem que haja cura. Queria dizer a vocês que ouvir o Senhor traz resultados positivos. Diga assim, escutar o Senhor traz resultados positivos. Como é que é isso, pastor? Eu escuto. E quando eu começo a falar a palavra rema. Que palavra é essa? É a palavra que traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Antes eu estava dominado por vozes negativas. As venci, as silenciei. Estou cheio da palavra do Senhor, estou escutando o Senhor, estou impregnado disto. Quando eu abro a minha boca, sai. Não é algo decorado. Não é como o pequeno Samuel que aprendeu a fazer o ofício sacerdotal sem conhecer o Senhor. Não é como alguém que vem à igreja, ou vai a um GE, ou assiste uma live, ou participa de uma live, que faz tudo direitinho. Não é isso, é mais que isso. É alguém que está impregnado da palavra de Deus, transborda da palavra de Deus. Tem problemas? Tem lutas? Tem falhas? Tem tropeços? Tem, mas está sobre essa pessoa a palavra, ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado. Esse Deus de misericórdia agindo na minha vida e na sua vida, e me levantando, me fazendo entender que quando eu sou totalmente cheio dele, eu começo a ter resultados positivos. 1 Samuel 3,19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Veja que coisa linda. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Você sabe o que significa isso para um profeta? Nunca uma profecia dada por Samuel deixou de se cumprir. Por quê? Porque Samuel afinou o seu ouvido. Porque o profeta diz, assim diz o Senhor. Para dizer assim diz o Senhor, antes de dizer isso, eu preciso de ter escutado. Senão você vai nessa montanha de profecias que tem hoje por aí, no automático. Eu profetizo na tua vida, tu ganharás uma Maserati. Eu profetizo na tua vida, você vai ganhar uma Ferrari e vai dar o dízimo a mim. É cada coisa impressionante por aí. Não é isso que eu estou falando, hein? Eu estou falando dessa vida aqui. Ó. Nunca, nenhuma palavra da boca de Samuel, Deus deixou cair por terra. Vê que coisa linda que a palavra diz em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O que é a palavra torpe, pastor? A maneira mais simples de a gente falar sobre uma palavra torpe é uma palavra má, uma palavra ruim. Bad word, uma palavra que... isso é um palavrão? Um palavrão é uma palavra torpe. Uma má palavra é uma palavra torpe. Mas não é só isso. A palavra torpe, que pode muitas vezes dizer assim, a água ficou torpe. Por quê? Porque caiu algo dentro que maculou. Mas a palavra torpe, ela vem inicialmente da palavra torpor. E o que é que significa torpor? É uma anestesia. É uma anestesia. Existem pessoas que as suas palavras anulam o outro. Alguém traz um sonho para você, aquela pessoa escuta aquele sonho, quando ela abre a boca, é para dizer a você, não vai nessa não, isso não vai dar certo. Você está pensando demais, você está querendo ser muito. É um negócio que chega e desanima. O que Deus está dizendo assim, você tem alguma palavra para edificação? Não. Então cala a boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você diz, entendi. Então, se tudo que a pessoa disser a mim, eu tenho que dizer, que legal. Não. Você deve dizer palavras que sejam boas para quê? Edificação.
para que a pessoa que escuta receba graça. Se alguém me apresenta um projeto, eu não devo jogar em cima dessa pessoa uma palavra torpe. Eu devo ouvir. Mas eu posso ponderar. Eu posso dizer, o projeto é bom, a ideia é boa, Deus colocou no seu coração? Colocou. Vai se cumprir, não sabemos o tempo. Mas observe o seguinte, observe isto, que vai funcionar a seu tempo. Isso edifica? Sim ou não? Alguém chega para você, alguém chega para mim, muitas vezes com um projeto, chega, os olhos brilham. Como pastor, eu, durante esses anos todos, escutei milhares de projetos. E você diz, o que é que você fez, pastor, com esses milhares de projetos? Eu animei a pessoa. Você animou como? Porque a pessoa não entende a princípio. Quando a pessoa traz uma ideia para o pastor, a princípio ele acha que é para o pastor fazer. Não sei se me faço entender. Ele chega e diz, pastor, Deus falou uma coisa comigo incrível, a nossa igreja precisa fazer isso. Aí traz para mim. Imagine se eu pegasse todos os projetos, onde estaria eu, não fosse a mão de Deus para me sustentar, né? Então, a primeira coisa que eu digo, Deus falou com você, glória a Deus, faça. A pessoa diz, eu digo, mas se Deus falou com você, meu filho, e você vai fazer o quê, pastor? Eu vou te ajudar. Como é que você vai me ajudar? Vamos sentar, olhar o projeto e vou dizer palavras boas para edificação. Vários irmãos e irmãs que estão aqui já trouxeram projetos, já ouviram projetos, escutei projetos, e depois de todo o projeto eu disse, é bom, porém, veja isso, e vamos em frente. Quantos aqui já tiveram conversa comigo assim, mostrando projetos, que escutaram uma palavra mais ou menos como essa? Levanta aí o dedinho, Juliana ali, pessoal, tá, que beleza, hein? É isso aí. E você diz, o que é que significa isso? Não anule, mas aconselhe. Amém? Isaías 54 diz, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Diga aí, Deus me abriu os ouvidos. Pode falar. Fala isso com convicção, fala alto assim, Deus me abriu os ouvidos. E olha o que é que o profeta Isaías diz. E eu não fui rebelde, não me retraí. Você diz, como foi que Deus abriu os ouvidos do profeta Isaías para a gente concluir e terminar a mensagem? O profeta está dizendo assim, Deus me acorda todo dia pela manhã falando e eu estou ouvindo, eu estou escutando. Qual é o resultado disso? Eu tenho uma boa palavra para dar ao cansado. Quando eu escuto a Deus, alguém diz, eu escutei a Deus. Qual é a sua palavra? É ácido. É fel. Eu tenho minhas dúvidas se ele escutou a Deus. Porque se tem alguém que tem todo o direito de me acordar de manhã, me acusando, me chicoteando, é Deus, porque ele me conhece perfeitamente. Mas ele não faz isso. Todas as manhãs, eu sou acordado com a renovação das suas misericórdias sobre a minha vida. O profeta Isaías era um profeta duro. Você vai ver lá os primeiros capítulos do livro de Isaías, ele estava lá metendo o dedão em toda a congregação. Ai, daqueles que fazem isso, ai, daqueles outros, aquele outro, tal. Até que ele tem um encontro com Deus, um impacto que abre seus ouvidos. Ele escuta Deus dizer, a quem enviaria? Ele fala, estou ouvindo, me envia. Amém? Mas não sem antes dizer assim, estou com um problema. Qual é o problema? Eu sou um profeta que falo palavras torpes, que desanimam as pessoas. São verdades, mas são verdades ditas sem amor. São verdades, mas são verdades que não mudam, não motiva a pessoa a se levantar e caminhar. Simplesmente informa, você está mal. E a Bíblia diz que Deus mandou queimar a boca de Isaías. Você está disposto a levar uma... E quando ele faz isso, curou os ouvidos e a boca. Diga assim, curou os ouvidos e a boca. Diga assim, eu quero ter ouvidos abertos. Quero escutar o Senhor a cada manhã, para que eu tenha boa palavra para dar aos cansados. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Posso orar por você? Glória a Deus.
Senhor amado, quantas vezes lutamos, somos atacados por vozes negativas, desejo de murmurar. Ó meu Pai amado, quantas vezes, Senhor, nossa alma ferida toma a posição de profeta e começa a profetizar o caos na nossa vida. Nos dá forças para silenciar essas vozes. E nos ensina, Senhor, de maneira prática, a afinar o ouvido para escutar o Senhor. Eu sei que o Senhor está falando, eu sei que o Senhor está falando, eu sei que o Senhor está falando. Irmãos e irmãs estão me ouvindo agora dizendo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Efatá, que abra esse ouvido, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, impregnados de Ti e da Tua palavra, que possamos ter a unção de edificar vidas. Abençoa cada lar que está aqui, cada pessoa. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E é no nome poderoso de Jesus, nome acima de todo nome, que nós oramos. E o povo de Deus diz, amém e amém. Aplauda a presença do Senhor. Te aplaudimos, Senhor.